Quinta-feira é Santa Ceia do Senhor. Está aqui o diácono Sérgio ministrando a Santa Ceia. Sexta-feira está aqui a cooperadora Lídia e o seu esposo. Culto de libertação. Sábado é Círculo de Oração e Fundação Reviver. Está aqui a pregadora Adélia e o seu esposo vindo lá do Veneza. Cito: creres, verás a glória de Deus. Domingo, iniciou ontem uma poderosa campanha, o cooperador Gilberto e sua esposa, com o tema Eu e a Minha Casa Serviremos ao Senhor. Dia 30/7, está aqui o pastor David iniciando uma poderosa campanha, amém? Todos os dias tem culto na casa do Senhor, todos os dias todos estão convidados a estarem aqui. Quanto mais a gente se alimenta espiritualmente, aleluia Jesus, mas Deus nos dá força e graça para vencer as coisas deste mundo. Se coloque de pé, vamos fazer uma breve oração para receber o irmão Ângelo que vai dar um ensinamento nessa noite. Aleluia Jesus, Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esta noite. Muito obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estar aqui aprendendo mais da Tua Palavra. Senhor, abra a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento para receber, Senhor, esta Palavra. E que esta Palavra venha gerar frutos em nossos corações. Senhor, usa o Teu servo, Pai. Usa ele para falar conosco, Senhor, para nos ensinar, Senhor. Senhor Jesus, faz a obra, abençoa, Senhor, a família do Teu servo, abençoa, Senhor, dá cada dia mais sabedoria, mais do que o Senhor já tem dado. Senhor, muito obrigada por cada vida que o Senhor trouxe aqui, Senhor. A Tua palavra, ela cura, ela liberta e ela salva, Senhor. Senhor, se tiver alguém enfermo em nosso meio, hoje esta pessoa vai sair daqui curada. Senhor, se tiver alguém que entrou aqui triste, Senhor, pela Tua palavra, essa pessoa vai sair daqui alegre, regozijando. Senhor, se entrou alguém aqui, Pai, depressivo, angustiado, esta pessoa vai sair daqui de outra maneira, Senhor, porque a Tua palavra, ela tem todo o poder no céu e na terra. A Tua palavra, ela discerne sentimentos e pensamentos. Senhor, a Tua palavra, ela tem muito poder, Senhor, e nós cremos, Senhor. Por isso estamos aqui para aprender nesta noite. Fala conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos receber o servo de Deus com aquelas palmas bem fortes para Jesus. Amém. Senhor da igreja, que a paz de Jesus Cristo, amém? Amém. Depois eu petindo sua de oração. Pai Santo, em nome de Jesus, eu, Pai, te agradeço por esse tempo, por esse momento, Senhor Deus. Pai Santo, o Senhor é poderoso, Senhor Deus. Pai Santo, que o Teu Espírito Santo tome a frente, Senhor Deus, da nossa mentalidade, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, nos prepara, Senhor Deus, fala conosco, Senhor Deus. Pai Santo, opera profundamente, poderosamente, mais daquilo que nós pedimos, imaginamos ou pensamos, segundo o Seu santo poder que nós opera. Fala conosco poderosamente, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, igreja. Nós estamos trabalhando às segundas-feiras a apostila que foi enviada de São Paulo, e eu confesso que quando eu li a apostila eu fiquei surpreso, porque o homem que escreveu foi muito sábio. Quem direcionou isso aqui foi realmente muito mentalizado por Deus. Qual é realmente o nosso problema? O problema é da igreja, geralzão assim. Alguém pode abrir a Bíblia em Colossenses 2,15? Quem trouxe a palavra de Deus pode ler, abrir em Colossenses 2,15. Nós temos que entender quais são nossas áreas de situação e quais não são. Quais as áreas que nós podemos descansar e quais as áreas que nós temos que nos ocupar em Deus. Colossenses 2,15. Se a Bíblia toda pudesse ser finalizada em Colossenses 2,15, para nós ia ser a solução de todos os problemas. Se achou, pode ler. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui fala da obra de Jesus Cristo no Calvário contra demônios. Eu gosto muito dessa tradução. E foi na cruz que Cristo, despojando principados e potestades,
os levou ao desprezo público, levando os cativos e prisioneiros em seu desfile de vitória. Acabou. Então, nosso problema, aparentemente, espiritualmente, é resolvido. Demônio não vence a igreja espiritualmente. Acabou. Demônio não tem força para vir espiritualmente. Ele não nos vence espiritualmente. Ele não tem força. Por mais que ele ainda tente vir com força, a força de Jesus Cristo vai quebrar a força dele. O nome de Jesus vai ser invocado, a força do demônio vai ser expulso, ele acabou, ele vai embora. Por onde que ele nos vence? Emocionalmente. Satanás, ele se infiltra nas vias das nossas emoções, atua nas nossas emoções e nós não percebemos que eles estão nas nossas emoções. E porque a gente é muito espiritualizado, né? Acha que demônio só atua espiritualmente, não entra nas vias das emoções, nós não sabemos gerenciar emoções. Nós não sabemos gerenciar quando Satanás se infiltra, nos contaminando pelas vias do sentimento. E nós achamos que é normal, é coisa de nós mesmos. Ah, é a raiva, é a ira, é a mágoa, é de mim. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Vai morrer assim, você vai para o inferno. Essa é a questão. Venenos que são pulverizados em nós, porque os venenos dos demônios nós recebemos pelas nossas narinas, quando eles vêm e pulverizam. Se eu falar alguma coisa para ela aqui, eu não gosto do irmãozinho ali. Eu fico falando para ela, irmão não presta, irmão é isso, irmão é aquele outro. Ela está ouvindo com os ouvidos as minhas palavras, mas o meu veneno está entrando pelas narinas dela. E tudo aquilo que entra nas nossas narinas, entra na nossa corrente sanguínea e vai se alojar no nosso coração. Então, venenos de palavras. Quando eu faço o veneno das palavras, esse dirigente não presta. Esse dirigente grita demais. Essa pastora grita demais. Ela é muito braba. Ele é muito parado. É água parada. Xiii. Não vejo a hora que muda. Ó, pulverizando. Contaminando. E o diabo, ó. Esse é do meu time. Está trabalhando para mim. Trabalha mais para o diabo do que para Deus. Tendo Bíblia debaixo do braço, tendo terno, tendo saia, cabelo comprido, é mais eficiente para Satanás e seus demônios do que para o reino de Deus. Por causa das emoções contaminadas. É um servo fiel a Satanás. Porque o coração já é contaminado. O que nós temos que entender é essas obras emocionais. Se Satanás se levantar, não importa a principal, potestade, bruxo, feiticeiro, não interessa. O demônio se levantou espiritualmente, nós vamos invocar o nome de Jesus e ele vai cair por terra. Acabou. Não tem conversa. É Bíblia. Então, espiritualmente, a chave da vitória já está nas nossas mãos. Mas quando Satanás vem trazendo irritações, nos querer prender em estados de irritabilidade contínua. Às vezes vamos conversar com pessoas, as pessoas estão há 1, 2, 3 meses em um estado vibracional de irritabilidade, que ela não consegue sair dali. Aí muitas vezes nós temos que tirar a pessoa do seu estado de irritabilidade emocional. Nós temos que entender, peraí, o que entrou no teu coração? O que entrou nos teus sentimentos que alterou teu estado emocional e deixou você nesse estado? Satanás, ele cria força por aquilo que ele envenena primeiro. Alguns anos atrás, tinha uma senhora, amigona minha, ela faleceu de Covid, e ela falou para mim assim, irmão Ângelo, estou com meu filho em casa lá, problemão. Falei, o que está acontecendo com teu filho, irmã? Então, ele está no alcoolismo, alto alcoolismo, ele já está numa casa alugada, ele está, enfim, 3 meses de aluguel atrasado, já cortaram a água, já cortaram a luz, ele está dormindo no meio do lixo, dentro da casa, e se não fizer alguma coisa, eu vou perder porque ele vai se matar. Eu falei assim, vamos montar uma estratégia para ganhar teu filho. Vamos montar uma estratégia. Vamos fazer o seguinte, teu filho te escuta? Te escuta. Ele quer mudar? Ele tem desejo de mudar, mas não tem força. Eu falei, bacana, vamos montar uma estratégia assim, ó. Faz o seguinte, ela era da Igreja Batista. A Igreja Batista tem uma estrutura extraordinária. Eu falei assim, leva ele na Igreja Batista. Só para medir a febre. Se ele não gostar, fala comigo. Ela pegou o filho, levou na Batista. Ah, não gostou, não se identificou. Eu falei, leva no Alcoólico Anônimo.
Foi, não gostou, não se identificou. Leva no Universal. Foi, não gostou, não se identificou. Se não gostar, vem para mim. Mas não deixa o menino sem oportunidades. Não deixa. Coloca uma oportunidade. Não gostou? Apresenta outra. Não gostou? Apresenta uma das oportunidades. Vai pegar o garoto. Quando pegar, Deus vai pegar ele também. Então não importa onde que seja. Dê oportunidade para ele. Se ele recusou, então está perdido, que se lasca. Não. Coloca outra oportunidade. Coloca outra. Uma dessas vai pegar o moleque. Maravilha. Não gostou de nenhuma? Veio comigo. Tá bom. Rapaz, 40 anos, mais ou menos, jornalista, poeta, músico, uma instrumentalidade tremenda, cheio de dons, mas ali. Primeiro dia da nossa conversa, ele segurava na mão da mãe, tremendo. Conversei com ele 40 minutos. Falei, beleza. Na próxima vez que você vir, semana que vem, você vem sozinho, vem sem sua mãe. Quero conversar homem para homem. Falei, maravilha, ele veio. Ele vinha bêbado. Motoqueiro, jaqueta de motoqueiro, bermudão, corrente assim, de moto. Veio assim, bêbado, com uma garrafa de conhaque, debaixo do colete, tomando conhaque e conversando comigo. Tinha salas fora do outro ministério, né? Então salas estão conversando com ele. Primeira semana eu não falei nada do alcoolismo. Não falei nada. Não falei assim, quase sem pinga para sua vez. Deixei ele na alimentação dele. Segunda semana, ele vinha, garrafa de conhaque, tomando, conversando comigo, orava, tranquilidade. A mãe dele falava assim, uma hora muito forte, vai manifestar demônio, ele se assusta, ele não volta mais. Falei, beleza, vamos na manhota e vamos segurar o bichinho. Terceira semana, ele vinha com garrafa de conhaque, debaixo do colete, de moto, na chuva, debaixo de tempestade. Ele chegava encharcado dos pés à cabeça, mas ele vinha. Força de vontade dele estava extraordinária. Na quarta ou quinta semana, ele já vinha sem a garrafa do conhaque. Ele vinha bêbado, mas sem o conhaque. E eu nunca falei um ar sobre o conhaque. Não falei nada. Deus falou, fica em silêncio. Amém. E fomos trabalhando. Trabalhamos ali aproximadamente 8 meses. 8 meses. Uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, uma vez por semana, ele vinha. Ficava 1, 2, 3 horas conversando, mas vinha. E o alcoolismo dele veio por uma decepção amorosa. Veio por uma decepção. O relacionamento dele, a esposa, né, fez coisa que não devia, veio uma frustração muito grande, uma mágoa muito grande. Então, para ele fugir daquela dor, ele entrou no alcoolismo. Quando ele entrou no alcoolismo, os demônios pegavam força. Vai, agora bebe mais. Aí sim, a espiritualidade pegou. Aí sim, os demônios vieram com força. Mas primeiro veio por uma decepção emocional. E eu sabia que se ele fosse curado emocionalmente, desligava todo o alcoolismo, né? E eu lembro que acho que eu tinha uns 8, 9 meses de conversando com ele ali, né? Eu sabia que se chegasse ali e ele pudesse fazer liberação de perdão e tudo ali, ia ser uma grande libertação, né? E eu forcei uma cura emocional fora do tempo. E eu vi que ele sofreu bastante. O Espírito Santo falou para mim, recua, não toca nesse assunto, fica quietinho. Eu falei, tá bom, fiquei quietinho. Eu falei, não vamos avançar nesse campo emocional dele, que ele não está pronto. Na mesma semana, foi numa segunda-feira, na segunda de madrugada, eu tive uma visão onde desceu um anjo do meu lado, o anjo me deu de dedo. O anjo falou bem assim para mim, para de querer ficar forçando as coisas fora do tempo. Ele não está pronto para ser curado. Tenha paciência. Já tomei um pescotapa de Jeová. Ele falou, tá bom, Deus, me perdoa. Continuei com o trabalho. Passou 1 ano e 2 meses, ele foi liberto de todo o alcoolismo. Passado 2 anos, eu fiz o casamento dele numa chácara. Porque ele não acreditava mais em relacionamento. Mas olha, ele foi tão contaminado, que a cada conversa que nós tínhamos, a cada tempo de conversação, que a gente não sabe, quando vem uma pessoa para a gente não sabe como lidar com a pessoa. Não sabe o tamanho do abacaxi que tem aqui. Os problemas, os traumas, a gente não conhece. Então, a pessoa fica sentada, eu fico sentado também, conversando 1, 2, 3 horas, e enquanto eu converso com a pessoa, o Espírito Santo vai falando comigo aqui, o que tem que ser falado para aqui. Então, eu sou ministrado por Deus para tratar essa pessoa, porque eu não conheço o abacaxi que está aqui. Eu não tenho a menor ideia. Mas Deus me dá revelação, me dá entendimento para mim saber como tratar com essa alma.
Então são duas ministrações. Ele é liberto e curado, eu sou edificado. Porque Deus fala comigo áreas que a gente precisa ali mapear e trabalhar na vida da pessoa. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra nem psicanalista, mas a gente aprende de Deus. E Deus é o melhor instrutor. Aí, enfim, descontaminação. Aquela pessoa estava extremamente contaminada. Então a cada conversa era uma descontaminação. A cada outra conversa, outra descontaminação. A cada outra conversa, outra descontaminação. E de tempo até que Deus libertou. Pelas vias da emoção. Satanás pegou força. Mas o crente hoje, ele se bate nesses campos emocionais. Ele acha que o diabo é só um espiritual e amém, e emocional aqui. Satanás faz a festa, pinta e borda no meio da nossa família, no meio do nosso povo, e a gente fica com cara de tacho sem saber o que fazer. Porque nós não somos ensinados por Deus, porque nós não queremos. Deus, ele nos dá a condição de lidarmos emocionalmente uns com os outros e identificarmos quando Satanás entra na vida da minha esposa. Satanás está querendo pegar meu filho emocionalmente, minha filha, e eu tenho como rastrear o demônio e tirar a contaminação que Satanás pulveriza no coração dos meus. Mas nós não queremos fazer isso. A gente é preguiçoso, a gente é egoísta. Eu resolvendo meus B.O., que se dane o resto. Aí fica difícil. E quando o diabo vir lutar emocionalmente contra as nossas vidas, nós não vamos saber lidar com a situação. Aí Satanás vem para dividir, vem para infiltrar, vem para contaminar, vem para trazer toda sorte de sujeira poluída por palavras. As pessoas não sabem gerenciar. Eu tenho o meu próprio campo espiritual. Eu tenho o meu próprio campo aqui, ó. Espiritual é meu anjo. Amém? A minha é meu. O meu campo espiritual, eu trabalho em limpeza. Em limpeza totalmente. Então eu não gosto de mentira, então o meu campo não tem mentira. Eu não gosto de manipulação, então o meu campo espiritual não tem manipulação. Então quando alguém vem com uma mentira, querendo contaminar, meu campo já pulsa aqui, ó. Epa, isso aqui está errado. Isso aqui não está certo. Presta atenção que aqui tem distorção. E o meu próprio campo espiritual me mostra as deficiências emocionais que muitas vezes o diabo quer me contaminar. Muitas vezes vem uma pessoa falar para mim, vem falar da liderança, vem falar do dirigente, vem falar da dirigente de oração e vem querer contaminar. Aqui, ó, eu fico olhando com cara para a pessoa, olhando. A pessoa acha que está me ganhando nas palavras. Eu realmente ouvo as palavras pelo ouvido, mas eu pego o sentido, eu pego o sentimento. E o Espírito Santo fala, esse sentimento está errado, esse sentimento é impuro, esse sentimento é sujo e deformado. Então muitas vezes a pessoa quer vir me contaminar aqui contra uma situação, a minha própria espiritualidade trabalha e descontamina a pessoa. Em vez da pessoa me ganhar na sujeira dela, a minha própria espiritualidade é que descontamina. Eu falo, calma, você está errado. Pensa, conscientiza, isso aqui não está legal. Você está pensando errado. Teus sentimentos estão distorcidos. E esse campo é onde Satanás nos derrota. Nós somos vencidos. Satanás não vence a igreja espiritualmente. Satanás vence a igreja emocionalmente. Quantas vezes eu chegar em casa e minha esposa está lá virada nos 70, brava, irritada, chutando, batendo porta, batendo panela, um pampeiro só. Aí eu falei, trabalhar na minha esposa. Calma, o que vai acontecer? Não aconteceu isso, calma, senta aqui, vamos conversar. E eu começo a descontaminar, tirar ela daquele plano de irritabilidade, que ela entra no plano de irritabilidade e não sabe gerenciar para sair por si própria. Então eu tenho que ir lá e tirar a menina desse campo de irritabilidade, que ela não consegue sair. Aí eu vou, tiro, calma, respira, tá tudo bem, então fica bem. Nós não sabemos fazer isso, não queremos aprender a fazer isso. Eu não sei que distorção que entra na cabecinha da gente, que a gente acha que, eu não sei, eu tenho dificuldade de tentar interpretar o porquê que as pessoas não se importam com suas próprias emoções. Aqui no livrinho, hoje nós vamos falar de livrinho hoje, né? Na semana passada a gente falou um pouco. Página aqui. Estamos falando sobre ansiedade, né? Construções de ansiedade.
acho que é a página 15 ou 16. Deixa eu ver aqui. Causas de ansiedade. Aqui na minha apostila é a página 15. Nós tratamos causas. Oi? Não entendi. O Wagner está lá na sede hoje. Ele vai trazer hoje. Ele vai trazer semana passada. Causas de ansiedade. A psicologia, tratamos de ansiedade, que é o começo dela, né? Página 16. Aspectos do caráter de Davi. A ansiedade conduz ao estresse. Estresse é o resultado de um conjunto de reações orgânicas e psíquicas de organismos humanos quando exposto a estímulos como provocação, irritação, medo. Essa doença afeta milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive os crentes, seus líderes e Moisés. Eles e Paulo experimentaram um certo nível de estresse em seus ministérios, mas pela graça de Deus em tudo foram vencedores. Ansiedade, olha que interessante. Estresse é o resultado de um conjunto de reações orgânicas e psíquicas do organismo humano quando exposto a estímulos como provocação, irritação e medo. Provocação, irritação e medo. Sendo estimulados. Todos nós. Todos. E nenhum, porque somos seres humanos. Todos nós, dentro de nós, temos irritação. Todos nós temos medo, provocação, irritação e medo. A questão é, quando uma pessoa vem falar algo para mim, ou quando eu vou falar algo com uma pessoa, o que nós estamos reagindo emocionalmente na pessoa? Ou o que nós estamos estimulando emocionalmente na pessoa? Por ordem de estímulo. Infelizmente, em algumas situações, as pessoas despertam estímulos sexuais por palavras. Muitas pessoas despertam estímulos de ira por palavras. Muitas pessoas despertam estímulos de ódio por palavras. Então nós temos duas guerras. Uma pessoa que vem até mim, cheio de palavras envenenadas, querendo me estimular ódio, mágoa, ira, rancor, irritabilidade. Só que eu, na minha língua, tenho a cura. Porque eu tenho o Espírito Santo. Então eu tenho que ser a cura. Nas minhas palavras tem que ter a cura para o veneno da outra pessoa. Nas minhas palavras, envolvidas nas minhas palavras, tem que ter a unção do Espírito Santo que vai desintoxicar a outra pessoa de todo o veneno que ela carrega. Venenos de raiva, de falta de perdão, de irritabilidade. Eu tenho esse antídoto que é o próprio Espírito Santo. Então, nas minhas palavras tem a cura. Salomão falou isso. Nós temos a cura na nossa língua. Mas a questão é, será que nós estamos realmente sendo a cura? Ou vem alguém falar mal de alguém para mim, eu reforço. Aquela pessoa não vai nada mesmo, não presta lá. Só Jesus tem poder. Só a cruz é Cristo aqui mesmo. É o que a maioria de nós faz. A pessoa vem falar mal para mim, do líder de louvor, que seja... Em vez de eu descontaminar essa pessoa, não, eu reforço a maldade. Ele não presta mesmo. Chega atrasado, toca tudo desafinado, só vai para a igreja uma vez por mês. Ou em vez de eu descontaminar, não, eu reforço aquela maldade. É difícil ser crente assim. Como que você vai ser um crente útil? O que realmente nós estamos emanando emocionalmente? Como que nós vamos ser árvore de vida? A função de todo cristão é ser uma árvore de vida. O que é uma árvore de vida? Frutos do amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas têm que emanar de nós naturalmente. Quando uma pessoa vem conversar com a gente,
independente em qual inferno mental, em qual inferno consciencial, em qual inferno emocional ela esteja vivendo, eu tenho que ser árvore de vida para essa pessoa. A pessoa vai conversar comigo 1, 2, 3 horas, ela vai sair e vai falar assim, nossa, eu estou me sentindo suave, estou me sentindo leve, parece que um peso saiu de mim. Por quê? Porque ela se alimentou de árvores de vida que há em mim e nem percebeu. Eu sei, porque eu sei quem eu sou, mas ela não percebe. Mas agora a pessoa vem carregada, a gente sobrecarrega o carrego dela, aí fica difícil a gente ser, como que nós vamos ser crentes úteis para Deus e para o seu reino? Tudo é uma questão daquilo que eu deixo ouvir pelos meus ouvidos, aquilo que eu falo pelas minhas bocas e aquilo que eu me deixo ser estimulado pelos sentimentos. Estamos tratando temos casos onde, por incrível que pareça, né? Enfim, orando, ministrando, e a pessoa teve uma visão onde apareceu um demônio para ela e o demônio falou assim, sou eu que faço você ter essa sensação. Eu estava escondido. Eu estou aqui contra a minha vontade, porque eu fui obrigado. Mas sou eu que faço você ter essas sensações. E você pensa que é de você mesmo. E não é. É eu que faço você ter isso. E a pessoa me ligou apavorada, falando, Gil, eu achava que era de mim. É demônio. Eu falei, vai libertar tuas sensações então. Vai libertar teus sentimentos. Vai te libertar aquelas coisas que envolvem teu coração, que você deixa correr na tua corrente sanguínea. Nós achamos que o demônio é só espiritual, não. Ele está muitas vezes dentro dos nossos sentimentos. E eles têm que ser rastreados. Nós temos que ser descontaminados. Vamos para o livro. Aspectos do caráter de Davi. Experimentar o estresse e ministérios. O próprio Moisés teve um problema, né? Quando Moisés, o povo vivia reclamando, né? O povo vivia. E Moisés, o homem mais manso da terra, era o tal de Moisés. E Moisés sempre colocava diante de Deus, Deus, perdoa o povo, Moisés até que meio brigou com Deus ali, né? O próprio Deus falou assim, Moisés, eu não aguento mais esse povo. Eu vou acabar com todo esse povo e de você eu vou fazer um povo novo, porque esse povo aí não dá mais certo. Moisés falou, risca meu nome do teu livro se você tocar nesse povo. Deu um brigueiro entre os dois ali. Moisés era líder. Só que chegou um tempo que esse povo, ele atormentou tanto Moisés, que Moisés ficou bravo. Que quando eles estavam assim, Moisés, estamos aqui nesse deserto, não tem água. Moisés pegou o cajado e, bateu na rocha, a rocha deu água. Porque ele fez com ira. Moisés não deveria ter batido na rocha, ele deveria ter falado com a rocha. Rocha, precisamos de água, dá água para nós. A rocha iria obedecer a Moisés, mas ele não falou, ele pegou o cajado e nesse que ele bateu, a ira foi a reprovação dele. Deus falou, desculpa, mas você não vai entrar em Canaã por causa da tua ira. Não vai entrar Josué e Caleb, em outras palavras, aqui foram os únicos que entraram. Mas você não vai poder entrar na terra por causa da ira. Então o crente, ele acostuma muito com a tal da ira. E se você é o crente que acha que vai levar a ira para o céu, desculpa, mas a ira não vai entrar no céu. Não vai entrar a ira e não vai entrar quem está envolvido com a ira. E não adianta pensar, a ira é de mim mesmo. A ira pode ser um fluxo emocional. Pode, nós podemos nos irar. Nós podemos passar por um momento em que vem uma ira. O que nós não podemos deixar a ira se ancorar. Vivermos irados. Dormir irado. Acordar irado. Passar semanas irado. É isso que não pode. Quando vem esses fluxos emocionais, automaticamente, Senhor, com o teu Espírito Santo está a cura, me descontamina. Não quero meu coração pesado, não quero meu coração amargurado, não quero meu coração irritado. Me limpa, eu quero ser suave, eu quero ser livre, eu quero sentir a suavidade do Senhor. Arranca esse peso. Nós entramos em processo de descontaminação com o Senhor. A questão é nós hospedarmos ira, hospedarmos maus sentimentos, hospedar e achar que dá para viver uma vida assim mesmo. Ele pode viver, vai viver os trancos e barranco, vai morrer, aí o nosso corpo espiritual, vamos dizer que a ira está envolvida, né? Misturado, a gente vai subir lá, Jesus vai voltar, ou a gente vai morrer, não sei como vai ser, mas que vai subir, o anjo vai falar, peraí,
mas você está sujo, tem um negócio aqui que dentro não entra. Essa tua ira que você devia ter se desligado lá na terra, não se desligou. Não vai poder entrar, irmão. Volta para trás, seja lá o que for que seja o teu caminho. Não entra. Ira, raiva, irritabilidade, falta de perdão, não vai entrar no céu. São manchas na nossa alma, que quando chegar nas nossas vestes, perdão, por assim dizer, quando chegarmos no céu, quem está sujo não entra. A palavra de Deus diz isso. Amarra de pés e mãos e lança para fora, não vai entrar. Essas coisas nós temos que deixar aqui na terra. Nós temos que buscar em Deus nos descontaminar. Só que ao contrário, parece que um gosta de alimentar no outro. Parece que eu gosto de alimentar a carniça no outro, gosto de alimentar a tranqueira no outro, o outro alimenta em mim, eu aceito toda a sujeira que emana dele, eu não estou nem aí. Acha que dá para viver assim? Está vivendo em alinhamento errado. Está completamente desalinhado emocionalmente com Deus. Aí o tal do crente vem reclamar. Eu não consigo ter fruto do Espírito, não consigo ter domínio próprio, não consigo ter mansidão. Olha a carniça emocional que você é. Vai se livrar dessas tranqueiras tuas. Quando você se livra da ira, Deus semeia a semente do amor. Quando você se livra da falta de controle, Deus semeia o domínio próprio. Mas nós temos que pedir para Deus tirar essa carniça emocional do nosso coração, para que de fato os frutos do Espírito Santo possam tomar o lugar. Senão a gente vai se debater a vida toda. E Satanás usa quem não tem os frutos do Espírito Santo. Já foi falado isso. Quem não tem os frutos do Espírito Santo. É o foco que Satanás gosta de agir. Quem é evangelista? Todos os evangelistas eles têm o mesmo problema. Todos eles. O evangelista ele vai visitar o macumbeiro, ele vai visitar o pai de santo, o sacerdote da quimbanda, do candomblé, o satanista, o magista, ele vai visitar, vai evangelizar. A maioria, pode fazer um teste, quem for, a maioria deles vai falar assim, mas peraí, eu fui obreiro da casa do Senhor. Eu já fui obreiro da casa de Deus. Olha, eu tocava lá no louvor. Olha, eu fui pastor. Olha, eu fui teólogo da casa de Deus. Mas lá, eles me feriram. Lá, eu confiei em problemas no círculo de oração, virou em fofoca, fiquei humilhado, me senti humilhado. Fui confiar coisas para pessoas transformaram meu problema no rastro de fofoca para a igreja. Saí lá magoado. Peraí, você quer que eu volte para o lugar que me machucaram? Não volta, não vai voltar. E essas pessoas não são magoadas com Deus, não são magoadas com Jesus ou com o Espírito Santo. O temor deles a Deus pode ser maior do que muitos dos nossos. O problema dele é mágoa com a igreja. Pessoas que não têm os frutos do Espírito Santo e feriram os outros. Ao invés de ser árvore de vida, se transformaram em árvore de morte. Ao invés de emanar amor, emanar mansidão, não. Emanaram palavras ferinas, palavras cheias de cólera, cheias de ira, magoaram, ofenderam, porque as palavras carregadas de ira, palavras carregadas de ódio, palavras carregadas de rancor, magoaram emocional. Então o problema deles não é com Deus, é com a igreja não tratada. E não é tratada emocionalmente. E nós somos essa igreja não tratada emocionalmente. Então nós temos que entrar em alinhamento com Deus, para que sejamos árvores de vida e não árvores de destruição. Nossos frutos vão ser frutos bons. Causadores de estresse. Entre as causas mais comuns destacam-se excesso de trabalho, mudanças drásticas de vida, divórcio, perda de emprego, morte de um ente querido, tensões prolongadas, decorrentes de problemas familiares, hábitos constantes de estar-se sempre ocupado, achando-se indigno perante a parte do Senhor. Sintomas de estresse. Os sintomas mais frequentes são estafa, fraqueza, dificuldade para raciocinar e memorizar, desânimo, enfermidades, perda da libido, depressão, alteração de apetite, desânimo, inclusive orar e ler a palavra de Deus. Contra esses males, leia Salmo 37:5, 90:17, 91, Mateus 11:29, 30, Filipenses 4:6, 7, 11, 10, 11. Além dessas debilidades físicas e ansiedades, e o estresse alimentam pensamentos negativos, drenam a energia da pessoa, reduzindo sua produtividade e capacidade de tomar decisões sensatas. O crente intente administrar a pensar que é verdadeiro. A pensar que o que é verdadeiro é crer
a viver a palavra de Deus. Aqui, ó, além dessas debilidades físicas e ansiedades, o estresse alimenta pensamentos negativos, drenam energia da pessoa, reduzindo sua produtividade e a capacidade de tomar decisões sensatas. Eu passei por uma situação assim. Eu não sabia o que era esgotamento mental. Eu não sabia. E eu sofri com um esgotamento mental terrível. Eu não sabia. Eu descobri meio que na raça o que era. Eu estava assim, numa situação... Não tinha como. Eu estava numa situação de deserto, lógico, algo colocado por Deus, que eu tive que passar, mas havia tantas preocupações, o excesso de preocupação era tão acumulativo que eu perdi a energia da mente. Eu não tinha energia mental. Eu sabia de tudo que eu tinha que fazer, mas eu não tinha força mental. Eu sabia. Eu olhava para fora do terreno, assim, eu deitava na cama e não saía da cama. E não era depressão, era falta de energia da mente. Eu via o mato dia após dia, semana após semana, crescer. Eu sabia que tinha que carpir, mas eu não tinha força. A minha mente entendia tudo, mas eu não tinha a força de reagir, porque era tanta preocupação, tanta água, luz, aluguel atrasado, coisas que não acontecem, isso, aquilo, era um excesso de preocupação tamanho que eu não sabia o que fazer. E eu só sabia entender de Deus uma coisa. Eu falei, Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não vou sair dessa situação. E Deus, ele começou a movimentar as circunstâncias na área da fé. Na área da fé. Eu lembro que teve uma situação assim, que nós estávamos em total, né? Uma situação bem difícil, e minha esposa bem assim, falou para mim, ela falou assim, queria tanto comer uma sopa de legumes. Minha esposa ama sopa de legumes. Se ela puder, ela come todo dia, toda semana. Sopa de legumes. Eu queria tanto, mas não tenho dinheiro nem para comprar um chuchu. E eu saí desesperado a andar, porque eu saía a caminhar. Eu saía e eu ia andar. Andar e falei, Deus, por favor, Deus, me ajuda. Eu ficava 1, 2, 3 horas orando, conversando com Deus. Falei, Deus, não sei o que fazer, pai, porque não tem o que fazer. Então eu não tenho condição de fazer. Aí quando eu voltei para casa, ela com uma caixa de ceasa grande, toda feliz, ali, eu falei, o que aconteceu? Não, tal pessoa veio aqui com uma caixa grande de ceasa, trouxe fruta, trouxe verdura, trouxe tudo. Vou fazer minha sopa que eu tanto gosto. Falei, Deus. Aí eu comecei a entender a fé. Aí o meu coração começou a descansar em fé. Eu falei, eu tenho que crer mais. Eu tenho que começar a colocar mais meus caminhos diante do Senhor. E quanto mais eu colocar diante do Senhor, Ele vai entrar. Então falta fé. É o que diz aqui, o Levírio aqui, né? A falta de fé em Deus gera essas circunstâncias que elas acabam nos aprisionando. Aí eu comecei a falar, Deus, já que o Senhor foi poderoso para descansar aqui, nessa caixinha de legumes, olha, eu tenho essas coisas aqui, eu tenho isso aqui que o Senhor pode entrar, eu tenho aqui que Deus pode entrar, Deus, eu tenho esse problema aqui que eu preciso resolver, Deus, eu preciso que o Senhor entre aqui. E cada vez que eu falava isso, eu falei, Deus, olha, eu estou numa situação braba, aqui é braba, aqui é Deus Santo Poder, tem que vir valendo. Quando eu falava, Deus, entra nesse negócio, vinha uma paz no meu coração. E a minha mente, ela começou a descansar. Eu comecei a ter paz mental. Aquelas rachaduras, eu sentia que minha mente, ela tinha várias rachaduras assim, ó, e as energias fugiam da minha mente de uma tal forma, e a cada situação que eu falava, Deus, entra aqui, curado. Deus, estou com um problema aqui. Quando eu via os problemas começavam a resolver, começava a sanar, e aqui, ó, começou a descansar, as minhas energias começaram a parar de ser vazadas, né? Eu sentia claramente minhas energias mentais sendo vazadas, minhas energias mentais conseguiram se reagrupar dentro da cabeça, minhas energias da própria mente. Quando você tem energia mental, você tem o poder de captação. Você vai ler a Bíblia, você vai, agora eu estou entendendo. Porque eu li a Bíblia e não entendia, porque minha mente tem energia.
mental precisa compreender o que a Bíblia diz. Então a minha própria energia, ela começou a ser restaurada, começou a criar mais força e o poder de captação aumenta. Então quando você está com as suas energias mentais dentro de você bem resolvidas, você vai entrar na palavra, você vai entrar no culto, você vai olhar para a pregação e você captura a palavra de Deus. É como se a tua mente capturasse a palavra de Deus. A tua mente está tão centralizada, as tuas energias são tão boas, tão vivas, tão bem resolvidas que você captura a palavra de Deus. Né? Às vezes você está conversando com o irmão está olhando para cima, olhando para baixo, tirando tatu do nariz, não está nem aí. Disperso. Por quê? Porque não tem poder de captação. A mente dele não consegue captar a palavra de Deus. Olha a criança catarrenta, olhando para um lado para o outro, olha o irmão que está batendo no outro, olha aqui, olha para tudo. Mas a palavra de Deus, para capturar a palavra de Deus, não tem poder. E quando a gente captura a palavra de Deus, e às vezes o pastor, o pregador, o profeta está aqui falando, você presta atenção naquilo que está falando, mas é uma palavra, é uma frase, é uma sentença que ele declara, aquilo, pegou aquilo é a tua vida. Deus vai agir em cima daquilo que a minha mente capturou. Ele pode ter falado 90% de coisas, mas 10% capturou. Pego, isso aqui é a minha vida, isso vai transformar a minha história. A tua mente se torna capaz, apta para segurar as coisas de Deus. E quando a minha mente ela é capaz de segurar as coisas de Deus, ela não é dispersa. Eu entendo quando Satanás quer roubar a minha mente. Porque a minha mente, resolvida, energeticamente, forte e poderosa, ela entra para dentro do Espírito Santo, aqui dentro de mim, e ela se alimenta das informações do Espírito Santo. Eu estou na rua, mas o Espírito Santo está falando comigo. Estou no ônibus, o Espírito Santo está falando comigo. Satanás quer utilizar alguma coisa, circunstância do mundo para me roubar a atenção, eu desligo na hora, volta para dentro de mim. Deus fala comigo, e fico canalizado com Deus o dia todo, porque minha mente tem o poder de capturar as informações de Deus. Então, não importa onde eu esteja, com quem eu esteja, se eu estou no trabalho, meu trabalho é muito corrido, mas eu estou lá e Deus está falando comigo na hora, tudo ali ao mesmo tempo. Porque a nossa mentalidade tem o poder de agarrar coisas. E é isso que nós precisamos resolver. Peraí, a minha mente não consegue capturar o que está falando. Peraí, o que está roubando a minha mente? É preocupação? É ansiedade? É a preocupação com o amanhã? O que rouba minhas atenções? O que rouba minhas energias? O que tira a minha paz? Deus ele pode entrar em todas essas circunstâncias. E a paz de Deus ela tem que entrar nas nossas circunstâncias. Meu filho precisa de libertação, minha filha, meu outro filho, minha mulher, está todo mundo carente de libertação. Deus, eu descanso que o Senhor vai entrar aqui. Tá, eu estou descansado. O Senhor vai de que jeito, de que forma? Não sei. Mas eu sei de uma coisa. O Senhor vai entrar na minha família. Então eu estou descansado dessa preocupação. Por que eu vou ficar escutando por ela? Deixa eu me preocupar com outras coisas. Tentar pegar a atenção de Deus em outras coisas. Eu estou no meu trabalho. Meu trabalho está muito bem resolvido. Estou descansado. Se amanhã ou depois meu supervisor falar assim, Ângelo, teu tempo acabou. RH, eu estou descansado. Deus está cuidando de mim. Não tenho preocupação. A questão é, Deus ele tem que curar as nossas preocupações. Eu tenho que entender o que me preocupa, preocupação que me traz ansiedade, que me traz irritabilidade, que ao eu não ver a solução resolvida, me causa raiva, me causa angústia, meus organismos internos trabalham em estímulos difíceis, porque eu não tenho fé que Deus vai entrar naquele lugar. Então, quando nós entendemos que a fé, a nossa fé, a fé é em Deus, Deus vai suprir as nossas necessidades, Deus vai entrar nas circunstâncias, Deus vai resolver, quando nós descansamos nosso coração e nossa mente, olha, a nossa história muda. Mas como é a nossa mentalidade? O que eu permito que me irrite? O que eu permito que tire minhas emoções do sério? O que acontece? Alguma provocação, alguma irritação, alguma irritabilidade? O que vem para roubar a minha paz? Para roubar, Senhor, a minha comunhão com o Senhor? A nossa alma, a nossa mente humana, as nossas faculdades da humana, pertencem ao homem. E nós somos responsáveis por elas. Eu sou tão responsável por mim quanto eu sou responsável pelos meus filhos. Os meus sentidos,
ser responsável por isso. Eu não posso deixar o troço voado, o troço solto, a Deus dará. Eu sou responsável por mim mesmo. A minha constituição natural que Deus deu para mim, eu sou responsável por elas. E se eu coloco os meus sentidos sensoriais em algum lugar, sou eu que tenho que desconectar daquilo. Sou eu. E os nossos sentidos sensoriais, Satanás nos pega pelos sentidos sensoriais. Se eu fico lá no celular 4, 5 horas no celular, eu estou dando os meus sentidos sensoriais para aquilo. E se sou eu que dou para aquilo, sou eu que tenho que desligar daquilo. É minha responsabilidade. Eu não posso falar, pastor Wagner, vai lá em casa e me desliga do celular. Eu não posso falar isso. É minha responsabilidade. Aonde muitas vezes a consagração dos nossos sentidos falham por causa disso. A consagração dos nossos sentidos falham justamente porque nós damos nossos sentidos para coisas, damos nossos sentidos para circunstâncias, e eu falo, Deus, consagra meus sentidos, consagra meu coração. Aí Deus fala, peraí, foi você que entregou para o diabo? Foi você que entregou teus sentidos para pornografia, para ficar vendo pornografia? É você que entregou teus sentidos para a ocupação daquilo? Vai lá e retira. É eu que tenho que ir lá e retirar aquilo que eu mesmo entrego. É minha responsabilidade. Eu não posso, nenhum de nós, a nossa consagração, ela falha nisso. Porque nós queremos consagrar coisas para Deus, mas que ainda está na mão do diabo. Eu tenho que ir lá pegar os meus sentidos sensoriais. Se eu entreguei para o diabo, se eu entreguei para o mundo ou para alguma circunstância, eu tenho que tirar da mão do diabo, eu tiro, trago no altar do Senhor e falo, agora é do Senhor, porque eu não posso consagrar algo que não me pertence. Eu só posso consagrar todas as coisas que são pertencentes a mim. Se o meu coração está no adultério, se o meu coração está na prática do adultério, eu não posso consagrar meu coração para Deus. Porque está lá na mão da pombagira, está lá na mão do Exu, está lá na imoralidade. Eu tenho que tirar meu coração daquele lugar, tiro e falo, agora é meu, pertence a mim? Maravilha, já é um bom resultado. Deus, agora eu consagro no teu altar, eu coloco no altar do Senhor e consagro. Nós não podemos consagrar coisas que não nos pertencem. Às vezes nós entregamos nosso coração, nossos sentimentos, para um monte de tranqueira. Entregando para o mundo, entregando para uma desgraceira toda. Aí eu falo, Deus, vai lá e consagra. Deus não vai tirar da mão do diabo, se fui eu que entreguei. Eu vou, eu resgato, eu tiro, trago para o meu poder, para a minha autoridade. Quando estiver na minha mão, eu falo, agora eu posso consagrar a Deus. É por isso que a nossa consagração das emoções do coração falha. Queremos consagrar coisas que não nos pertencem, mesmo que esteja vinculado com nós. É por isso que o nosso coração tem que ser, tem que ser tão claro para nós, porque os demônios, seja lá qual for, né, eles fazem eles nos escaneiam, né, eles escaneiam, opa, aqui tem negócio, aqui tem outro, aqui tem outro. Eles conhecem mais a nós do que nós mesmos. Essa é a margem. Demônio nenhum tem mais poder que crente. Nenhum. O que eles têm é mais conhecimento. E esse conhecimento que eles têm de nós, que nós não temos de nós mesmos, é a única margem de vantagem que ele tem sobre nós. Que ele pode articular alguma coisa e nós não percebemos. Mas quando eu conheço minhas emoções, conheço os meus sentidos sensoriais, conheço meus pensamentos, conheço meus desejos, conheço minhas vontades, eu percebo a rotação da minha constituição natural, eu conheço como eu funciono emocionalmente. Quando o diabo arma uma ciladinha, eu falo, eu sei isso aqui, está perdendo teu tempo, vou pular, não vou cair não estou na armadilha. Conheço minhas emoções, por aqui você não me pega. É por isso que nós temos que conhecer o nosso sistema emocional mais do que tudo. E por incrível que pareça, parece que é o ponto onde o crente menos conhece. É por isso que cai, sofre derrota. Né? Satanás traz embaraços e ele não sabe se livrar. Quando vê, está todo estribuchado lá, não sabe nem por onde caiu. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar esse tempo. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, por esse momento. Pai Santo, fala poderosamente conosco, Senhor, nessa semana. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Abre, Pai, as vias da nossa intelectualidade. Pai, dissipa as trevas da nossa mentalidade, dissipa as trevas do nosso coração, dissipa as trevas, Senhor, tudo aquilo que Satanás vem para nos embaraçar,
Pai Santo, nos dá transparência emocional. Pai Santo, nos ensina a lidarmos com nós mesmos, nos ensina a lidarmos com o nosso próximo, em nome de Jesus Cristo. Que Teu Espírito Santo, a unção que restaura, a unção que liberta, a unção que despedaça todo o jugo, entre no nosso coração, na nossa mentalidade e nos transforme emocionalmente e ministerialmente. Isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, dar uma salva de palmas para Jesus Cristo também, igreja? Glória a Deus. Eu saúdo novamente o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para mim esse ensinamento está sendo excelente, porque eu sofri muito de ansiedade. Eu tinha tanta ansiedade que meu coração faltava saltar pela boca. Isso quando não me dava dor de barriga, atacava a minha dor de barriga. Eu tinha que sair correndo para o banheiro por causa... Eu sofri muito de ansiedade, muito mesmo. E tudo que o irmão está falando aqui é a chave para você se libertar. É a chave. Quem dera se eu tivesse tido esse ensinamento que está tendo agora na Igreja Deus e Amor, eu não teria sofrido tanto tempo. Eu tive que aprender com Deus como lidar com as situações. Graças a Deus hoje eu sou liberta disso, né? Ansiedade, depressão, tudo isso eu tive. Vontade de se matar, achar que não vale a vida, não vale nada. Aleluia, Jesus. Por isso esse ensinamento é tão importante para nós. E quando eu descobri que era só eu dobrar meu joelho aqui, ó, e falar: Senhor, tira esse sentimento do meu coração. Senhor, eu não gosto dessa irmã aqui. Eu estou com uma raiva dela, mas eu sei que isso não provém do Senhor. Retira de mim isso. Quando você coloca no altar do Senhor os teus sentimentos, por pior que seja, porque o Deus ele nos deu um mandamento que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós não podemos ter ódio, raiva, mágoa de ninguém. Então quando isso entra dentro do meu coração, eu tenho que eliminar isso. Se eu não consigo eliminar por mim mesmo, eu tenho que dobrar o joelho nos pés do altar e falar: Senhor, arranca isso de mim, porque não provém do Senhor. E o Senhor nos ajuda, irmãos. Eu cansei de fazer isso e, olha, enquanto eu estava tentando por mim mesma, eu não conseguia. Eu falava: não estou mais com raiva dela. Mas aquele sentimento, Satanás, ele só vai alimentando. Ele vai falando: olha o que ela fez para você. Olha o jeito que ela está com você. Ele só vai alimentando. E você, a tua raiva vai virando em ira, e aquela ira vai fazendo com que você já não queira bem da pessoa, queira o mal da pessoa. E isso já é pecar contra Deus. Então, antes que isso aconteça, a gente dobrando o joelho no pé do altar e falando: Senhor, me ajuda, socorre-me. O Senhor vai te socorrer, Ele vai te ajudar e automaticamente Ele vai arrancar esse sentimento do teu coração. Olha, quando eu descobri isso, nunca mais o inimigo me pegou. Mas eu pelejei para descobrir isso. Eu pelejei porque, igual o irmão estava pregando aqui, eu achava que eram sentimentos de mim mesmo. E não é, são sentimentos que provêm do inimigo. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer uma breve oração. Assim, aquilo que o Espírito de Deus estiver me revelando, eu estarei sendo fiel em passar para a igreja. Eu também vou